continuando com o conteúdo, né? A aula passada nós falamos sobre filogenia e agora nós vamos para a classificação biológica. Vamos falar aí os métodos de classificação, por que resolveram classificar e a importância dessa classificação, né, para a biologia, né, para as espécies em si. Então, vamos continuar aqui, classificação biológica. Então, continuando com o nosso conteúdo de classificação biológica, classificar é uma forma de organizar para entendermos mais a coisa. Então, quando você tem um montante de algo, você organizando aquilo é uma forma de você conhecer mais a parte que você está estudando. Então, vamos, por exemplo, você já teve coleção de figurinhas. Então, essas coleções de figurinhas de Yu-Gi-Oh!, de RBD, lembra aí das RBDs? Que você colecionava aí as meninas da RBD, os meninos da RBD, as roupas que eles estavam, né? As figurinhas que eram de acordo com as apresentações que eles faziam, os episódios que eles se apresentavam. Então, isso é coleção, né? O pessoal que tem coleção de CD, vamos separar aí o CD de música romântica, o CD de pagode, o CD de sertanejo. Então, é uma forma de se organizar melhor. Trazendo aqui para a biologia, nós temos a classificação biológica, né? E o conceito, taxonomia é um sistema de organizar os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com suas características comuns, como por suas relações de parentesco evolutivo. Então, essa forma de classificar não foi só com Linneu, né? Temos aí a classificação dos 3 domínios, tem a classificação dos reinos, que a gente vai falar logo adiante. Então, a gente começa aí. Como é que começou essa classificação? Começou com Aristóteles, em o século IV a.C., ele falava dessa classificação de animais que voam, animais que vivem na terra, animais que vivem na água, né? Então, era mais um ambiente daqueles animais que era classificado por Aristóteles. Santo Agostinho também classificava as plantas como plantas que têm folhas para ervas que vão gerar medicamentos, plantas que vão servir de alimento. Então, existia uma classificação aí de animais e plantas de uma forma geral, aí antes e depois de Cristo. Depois disso surgiu aí Linneu, né? Linneu começou a criar aí as categorias taxonômicas no hierarquia. Ele até fez um livro chamado Sistema Naturae, e nesse livro ele colocou aí essa classificação de espécie, né? Essa classificação de gênero, de família, de ordem, de classe, de filo e de reinos. Essa ordem de classificação aqui foi Linneu. E também uma questão de nomenclatura. Vamos continuar? As categorias taxonômicas. Então, espécie é a base, né? É aquela que agrupa a maior quantidade, certo? Então, ela define os seres semelhantes que são capazes de reproduzir naturalmente e gerar descendentes férteis, né? Depois a gente vê melhor aí esse conceito de espécie. Os animais da mesma espécie são reunidos no mesmo gênero e assim o do mesmo gênero são reunidos nas mesmas famílias, as famílias nas mesmas classes, as classes nos mesmos filos, os filos nos mesmos reinos e os reinos em domínios, que a gente vai ver aí cada domínio e cada reino deles, tá? Os domínios são, portanto, a última categoria da hierarquia dos subníveis, tá? Então tem aqui domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, se a gente quer na regrinha de Linneu foi até aqui o reino. Então, a gente tem re, fi, có, fa, gi, certo? Como a gente viu aí no slide anterior, reficofage. Mas aí surgiu um cara, que vamos falar nele daqui a pouco, que também começou a classificar aí os domínios desses seres vivos, né? Quais seriam os domínios e por que ele classificou? Vamos lá, continuando com a aula. Como se classificar as espécies? Então, um animal pode ser conhecido por diversos nomes em regiões diferentes. Então, por isso, essa necessidade de classificar que Linneu teve foi justamente em 1735 que ele criou uma regra para nomear os organismos. Então, ele disse o seguinte, esses organismos eles tinham que ter um duplo nome. Então, essa nomenclatura tinha que ser binomial, composta por 2 nomes, cujo primeiro é escrito em letra maiúscula e define o gênero, e a segunda letra minúscula que define a espécie. Não é o gênero em si o nome da espécie e nem esse segundo que define, que chama de epíteto específico, que define a espécie. O que vai definir a espécie é os 2 nomes juntos.
canis familiares, né? O nome canis familiares também pode ser usado sozinho, indicando somente o gênero, sendo, portanto, comum aos animais que tenham relação de parentesco nesse caso, podendo ser o cão ou o lobo. Então, se você falar canis, né? Canis, você está determinando um cão ou um lobo. Agora, se você diz familiares, eu já estou dizendo que é só um cão doméstico. Se eu digo que é canis lupus, eu estou chamando esse animal, já é o lobo. Então, essa regra de classificar e nomear é importante por quê? Porque em qualquer lugar do mundo, o organismo vai ter um só nome. Professora, e a língua que ele utilizou para nomear? A língua é latim. É conhecida como uma língua morta. Por que latim língua morta? Porque em nenhuma nação do mundo tem latim como língua oficial. Ela ainda é escrita, ela ainda é falada, ela ainda é estudada, só que não existe nenhum país do mundo com latim, tendo latim como língua oficial. Então, o nome científico da espécie, dentro do texto, ele tem que estar de uma forma destacado. Se ele não tiver em negrito, ele pode estar em itálico. Se ele não está em itálico, ele tem que estar grifado. Então, ele tem que estar dentro do texto destacado. É também uma regra da classificação de Linneu, certo? Nomear os organismos tem que ser em latim, a nomenclatura tem que ter dois nomes, um representa o gênero, o outro é epíteto específico, os dois é o nome da espécie, tá? Um só aqui, o primeiro, tem que estar com letra maiúscula, inicial maiúscula, e o segundo nome tem que vir com inicial minúscula, segundo a nomenclatura de Linneu. Vamos continuar. As primeiras classificações foi Aristóteles, como eu falei, né? O primeiro a classificar os seres vivos, que ele dividiu em grupos animais e plantas, né? Isso foi antes de Cristo, no século IV aí, por volta do século IV antes de Cristo. Depois foi Santo Agostinho, que eu não citei aqui, mas ele também classificou, né? Essa questão aí de animais e plantas. E o naturalista Carl Linné, vulgo Linneu, né, conhecido como Linneu, definiu como critério de classificação as características estruturais anatômicas. Então ele definiu aquele que tem pata, aquele que tem pena. Ele começou a classificar de acordo com a anatomia dos organismos vivos. Então, como eu havia falado, a nomenclatura de Linneu é binomial, né? Cada espécie animal ou planta recebe um nome com dois termos. O primeiro identifica o gênero, o qual pertence, e o segundo, a própria espécie, certo? Então, o segundo nome, a segunda parte do nome científico é o epíteto específico. O nome da espécie, ele só vai estar completo se tiver os dois, tá? Os dois, como eu falei no slide anterior. Então, você também pode ouvir nomes científicos sendo chamados de nomes latinos em uma referência ao uso pesado do latim na taxonomia, certo? O grego também pode ser usado. Esse slide eu coloquei aqui uma representatividade maior da taxonomia, né? O Linneu aqui do lado, tão lindo Linneu. E aqui o Sistema Naturae, que foi o livro que ele escreveu, né? Escrito por Carl von Linné, que é o Linneu. As regras de nomenclatura científica, que foi ele que adotou as regras, ainda hoje essas regras prevalecem. Os nomes escritos em latim, que eu chamei também de língua morta. Entenda, língua morta por quê? Nenhuma nação do mundo fala mais latim, certo? Aqui o Homo sapiens, onde aqui o nome formado por um epíteto genérico, o epíteto genérico Homo, certo? E representa o gênero, e um epíteto específico, o único da espécie, sapiens, tá? E o nome completo da espécie, Homo sapiens. Professora, esse epíteto específico é o nome da espécie? Não. O epíteto específico quer dizer que ele só vai ser espécie quando ele está perto do gênero, tá? O epíteto específico está dizendo, é uma continuidade do nome, é um epíteto da espécie para dar continuidade ao nome seguido do gênero. Ok? Não esquece que o Homo é com inicial maiúsculo, ó, o H maiúsculo, que é o epíteto genérico, e o epíteto específico, ele vem com a inicial minúscula, certo? Continua. Aqui é o surgimento dos reinos. Para citar os reinos, eu tenho que informar do Ernest Haeckel, que sugeriu que fossem criados os reinos Protista e Monera, né? Tá aqui, né? O Ernest Haeckel. E quem realmente propôs foi o Robert Whittaker. Então, um foi que deu a ideia, né? Ou seja, deu a sugestão, certo? Que foi o Ernest.
E o Robert Whittaker, ele que foi que deu a prosseguimento à coisa, ou seja, ele propôs e escreveu sobre a divisão e provou que poderia ser assim. Então agora, depois disso, a gente tem os 5 reinos aí, tá certo? A partir de 1977, Carl Wolff, certo? Ele também nomeou os domínios, então foi outra classificação, certo? O Whittaker fez a classificação dos 5 reinos e o Carl Wolff fez a classificação dos domínios Arquea, Eubactéria e Eucária, ok? Professora, e esse protista? Protistas são os protozoários, Monera são as bactérias, o funge, os fungos, o plantae, as plantas, o animalia, os animais, tá certo? E aqui nos domínios, o Arquea, né? O domínio Arquea são aquelas bactérias que conseguem sobreviver a substâncias mais extremas, né? Estão mais próximos dos eucarióticos, tá certo? A eubactéria é a bactéria que foi classificada devido à sua forma de nutrição, e também o seu tipo de célula procariótica. A Arquea também tem célula procariótica. E a eucária são aquelas de células eucarióticas, né? Mas protista, funge, plantae e animalia é do domínio eucário. Nos 2 primeiros são distribuídos os procariontes, então essa divisão aí dividiu também a questão das células. Células procarióticas, Arquea, né? Arquea e eubactéria. E células eucarióticas, os eucárias. Vamos continuar. Aqui é o sistema de classificação de Whittaker. O sistema de classificação de Whittaker baseia-se nos 5 reinos. Eu coloquei aqui justamente a determinação ou o tipo de célula de cada reino. Monera procariótica, protista eucariótica, funge eucariótica, planta eucariótica e animal eucariótica. E também a questão da estrutura, a quantidade de célula que esses organismos têm, o tipo de nutrição, se é autotrófica, se é heterotrófica, e a interação nos ecossistemas, que são produtores, microconsumidores, consumidores, macroconsumidores. Então essa foi a classificação, certo? Estipulada ou proposta por Robert Whittaker. Recado de sempre, fique em casa. Olha, todo mundo em casa. Caracol, tartaruga e ovo. Você também em casa,